Vamos então à nossa segunda lição no estudo da teoria do quarto cálice. E essa segunda lição, ela não diz tanto respeito à teoria, mas a dar os pressupostos para que nós entendamos a teoria. Todo pressuposto da teoria é o rito da Sedé. Né? O que é a Sedé? Vou escrever aqui. Essa aula, então, é sobre o rito da Sedé. Sedé é ceia, né? Era o rito de como se deveria ser feita a ceia judaica de Páscoa. Né? Qual era a ritualística por detrás? Era uma espécie de missal da Páscoa antiga. Né? Ou, como os judeus a chamam, né? A Pessá. Né? Basicamente, essa aula é entender exatamente como era essa estrutura para que nós possamos avançar nas futuras aulas por cima dela, né? E possamos nos referir a ela. Bem, a Pessá é uma coisa que os judeus fazem até os dias de hoje, né? E com também toda uma ritualística específica, né? E que variou, como seria natural, né? Ao longo dos anos, né? E o nosso intuito aqui não é esclarecer como a Pessá é feita hoje, ainda mais porque isso não nos interessa aqui, né? Mas tentaremos rastrear, pelo menos de modo aproximativo, como ela deveria ser feita com muita probabilidade na época do Cristo. Né? E aqui nós vamos usar principalmente 3 fontes, que são as seguintes. A Mishnah, a Tosefta e o não pouco conhecido Talmud. Né? Tanto o de Jerusalém, né, principalmente, quanto o de o Talmud babilônico, da Babilônia, né? Que são obras que foram escritas aproximadamente à época de Nosso Senhor, né? E que tiveram, principalmente as 2 primeiras, né, o intuito justamente de recolher as tradições judaicas que até então eram passadas só de modo oral e cultural. Né? Recolhê-las num escrito para que a coisa pudesse ser passada adiante com mais precisão e com mais segurança. Né? Lembremos-nos que esses escritos datam todos de anos posteriores à queda do templo, né, e da invasão romana, né, a segunda queda do templo e a invasão romana, né, justamente porque na época se tinha esse clima de instabilidade, né, de caramba, nós não sabemos se o nosso povo vai poder continuar vivendo nessa terra, quais vão ser os costumes que vão ser implantados aqui, portanto, recolhamos-nos, né, melhor, recolhamos-los, né. E, bem, foi isso que inspirou estas obras, e são elas que a gente vai usar de fundo aqui, né? Não com o intuito de explicar exatamente em qual ponto delas estão esclarecidas essas coisas, né? Mas tudo foi conferido nelas e de fato está nelas. Bem, basicamente a sede judaica, isso daqui é central para a nossa teoria, ela era marcada, ela era organizada pela consumição, pela ingestão de 4 cálices. Né? Isso é, nós tínhamos 4 cálices que eram bebidos no correr de todo o rito da ceia judaica, né? E que marcava a transição de uma etapa para outra. Né? E, bem, a ceia pascal, ela começava no dia 14 de Nissan, né? Ao redor da tarde, todo mundo em jejum, né? Todos de uma mesma família se reclinavam à mesa, e se reclinavam literalmente, se sentavam à mesa, né? E a primeira coisa que eles faziam era a bênção, né? A bênção
Kiddush sobre a primeira taça de vinho. Vamos marcando aqui. A primeira coisa era a bênção sobre o vinho. Né? Melhor, sobre o cálice de vinho. Né? Que era, no caso, o primeiro cálice. Né? Eles faziam essa bênção e então eles ingeriam esse cálice, né? Enquanto estavam reclinados. Cálice que justamente por ter sido abençoado, santificado, né, era chamado de cálice do Kiddush, que significa justamente santificação, né? Kiddush, né, com 2 Ds. Bebido este primeiro cálice, tô pegando uma colinha aqui porque, evidente, eu não decorei todas as etapas e muito menos todos os nomes judaicos, né? Bebido este primeiro cálice, nós íamos a Urshatz, né? Que era a lavagem ritual das mãos, que, diferente das lavagens rituais em outras ocasiões, eram feitas sem a bênção que acompanhava essa lavagem de mãos, justamente para que as crianças estranhassem e perguntassem: caramba, mas por que a gente não está rezando as orações habituais, né? A gente vai ver que toda a sede dela tem um pouco esse intuito de ser um pouco estranha em algumas partes, para suscitar o interesse das crianças em conhecê-la, né? Para que as crianças perguntem: caramba, o que é isso? Então aqui nós temos essa lavagem de mãos, a Urshatz. Depois nós tínhamos a fase das carpas, né? Carpas é vegetal. Eles literalmente pegavam um vegetal, mergulhavam em água salgada, né? E ingeriam, né? Então, se nós tínhamos a lavagem de mãos, depois dessa lavagem, nós tínhamos um ritual da carpas, da ingestão das carpas, né? E depois, um tanto mais importante, nós tínhamos o Yashitz, né? Que significa partida, né? Que eles literalmente pegavam a matzah, né? Para quem não sabe, matzah é o pão ázimo, né? Pão ázimo, tal como era feito na época, né? Um pouco diferente do nosso pão de hoje, né? E eles repartiam este pão em 3 pedaços, né? E isso não era da época do Cristo, mas depois da queda do templo eles tinham o costume também de pegar a parte maior desse matzah e consumir só as outras 2, né? E a maior eles deixavam escondida num lugar da casa, né? Nós já vamos ver o porquê e por que isso só aconteceu da queda do templo, né? A invasão de Roma, né? Mas então nós tínhamos a consumição do matzah, né? No Yashatz. Né? Desconsumição, mas aqui ele ainda não era consumido, precisando um pouco mais, né? E nós já vamos ver o porquê que isso é importante, né? Feito isso, nós concluíamos a primeira parte da ceia, tá? E entrávamos na segunda parte, que consistia justamente em iniciar-se pelo enchimento do segundo cálice. Enchimento do segundo cálice. Mas ele não era bebido ainda, né? E assim que ele era enchido, se começava aquele famoso ritual do Magid, né? Ou o nome mais bonito, né? O Manishtana, né? Que é aquele ritualzinho onde as crianças da família, né? Ou melhor, a criança, de preferência a criança mais nova, ia interrogando o pai, fazendo certas perguntas sobre os elementos daquela mesa, e no qual o pai ia explicando, né? Segundo aquela famosa frase, né? Que abria todo esse interrogatório da criança mais nova, né?
o por que esta noite é tão diferente de todas as outras, né? Para quem assistiu o filme da Paixão de Cristo atento, sabe que vai se lembrar que assim que Nosso Senhor é preso no horto, né, e São João está correndo para contar a Virgem Maria, antes que São João entre na casa, né, tá Maria e Maria Madalena, e essa pergunta ecoa, né? Maria acorda assustada, né? E é perguntado: por que essa noite é tão diferente de todas as outras? Né? E a resposta é: porque éramos cativos e fomos libertos. E aí São João entra, né, para anunciar a prisão de Nosso Senhor. Essa frase foi sugestão da própria atriz que fez Nossa Senhora, por quanto ela fosse judaica, né, judia, e conhecesse bem o ritual, e ali a coisa fez muito sentido, né? Mas basicamente a ideia era essa, né? Por que essa noite é tão diferente de todas as outras? Aí o pai ia e respondia, né? Porque, depois no final eu vou mostrar o ritualzinho completo, mas por que todas as noites a gente come de pé e hoje a gente está comendo reclinado? Por que todas as noites a gente faz isso, mas hoje a gente está fazendo aquilo? E o pai ia explicando todos os elementos da mesa à luz do Êxodo, né? Isso é comendo essas ervas mergulhadas em água salgada, porque fomos libertos do cativeiro do Egito, comendo o pão banhado das nossas lágrimas, né? E assim vai, ele explicando cada partezinha, né? E uma ênfase que os livros antigos da ritualística judaica dão é que se deveria começar pela desgraça e terminar pelo louvor, né? Deveria começar explicando aqueles elementos mais negativos, por assim dizer, da mesa, até chegar de fato narrar e contar a história da libertação do povo do Egito, né? Bem, para além disso, né, então nós temos aqui, depois do enchimento do segundo cálice, nós tínhamos o Magid, que era esse interrogatório das crianças ao pai, né? E depois nós tínhamos o pequeno Halel. O que é o pequeno Halel? Nada mais é do que a recitação. O Halel, dito de modo simples, ele abrange os Salmos 113 a 118, né, na contagem judaica dos Salmos. Só que para que durante a CDE se recitasse o Halel, né? Mas para não pegar e fazer tudo de uma vez, eles dividiram em duas partes, né? E a primeira parte, que é do 113 ao 115, deixa eu anotar aqui, os Salmos do 113 ao 115, eles recitavam então, né? Sempre que acabava uma guida, eles já recitavam esses salmos, que não são tão grandes, né? Só uma precisão, né? Foi 115, mas na verdade 114. 115 exclusivo, né? 114 inclusive. E terminados os salmos, eles davam uma pequena bênção, né, de ação de graças, e aí sim era consumido o segundo cálice, né, que por acontecer nesta parte da ceia, né, onde se fazia a proclamação dos mistérios do Êxodo, né, o Magid, era chamado também de cálice, né, o cálice do Magid. Lembrando que todos esses nomes não eram oficiais, né, e eram nomes mais informais, né, segundo a parte da ceia onde o cálice era consumido. Só puxar aqui para não perder nenhum elemento. E terminado, bebido e ingerido o segundo cálice, nós inaugurávamos a terceira parte da ceia. Que essa talvez a mais importante, pelo menos para o nosso intuito aqui, né? Que era a parte literalmente da ceia, né? Onde você tinha a centralidade da ingestão dos alimentos, né? A primeira parte era uma espécie de ritos iniciais, assim. A segunda era uma espécie de rito da palavra, né? Para quem está acostumado com
a liturgia da missa, né? No qual a ênfase é a explicação do êxodo, né? E a terceira é realmente uma liturgia eucarística, assim, né? Uma liturgia da refeição, né? Liturgia eucarística também no sentido mais forte que nós vamos ver, né? Ela era aberta justamente com o, uma outra lavagem de mãos, essa mais ritual, né? E que era a Hashtza, né? E principalmente visando a consumição, a ingestão do matzá, que vai vir mais à frente, né? Depois nós temos o Motzi Matazá, né? Que é justamente a bênção do matzá, do pão de então, né? E a consumição dele. Então, a bênção e consumição do matzá. Né? Depois nós tínhamos o rito do maror. Né? O que era o maror? Né? Maror significa amargor ou coisas amargas. Né? Eles pegavam umas ervas um pouquinho mais cítricas, né? mais amargas, e mergulhavam num molho que normalmente era feito de frutas e nozes, né? E abençoavam e comiam, né? Também, né? Só para manter a simetria. Era a bênção e consumição do maror, né? Depois nós tínhamos o rito que posteriormente ficou carinhosamente chamado de sanduíche da Pessah, né? Eles pegavam, primeiro eles comiam o matzá, né? Depois eles comiam o maror e depois eles misturavam os dois, né? Eles faziam uma espécie de sanduíche com matzá envolvendo o maror, né? E comiam, né? Na etapa conhecida como corete. Né? E por fim, nós tínhamos, não por fim, né, mas já finalizando, nós tínhamos o prato principal da noite, né, que é realmente o cordeiro. Né? Então vinha o cordeiro pascal, que havia sido imolado no templo, né, morto no templo. Eles esfolhavam o cordeiro, né, tiravam a pele dele, o assavam e, nesse momento, o comiam, né, como o centro da noite. Fato é que, isso não na época de Jesus, é importante dizer, né, é um costume posterior, o sacrifício do cordeiro ele não era meramente uma etapa culinária, por assim dizer, né? Mas ele era realmente algo de ritual, né? E que deveria ser feita no templo, né? Coisa é que o templo caiu, né, com a invasão dos romanos e até hoje, né, não foi reerguido. Né? De tal forma que os judeus disseram, bem, se não temos templo para sacrificar o cordeiro, ficaremos sem o cordeiro. Vamos continuar celebrando a Sedé, mas sem o cordeiro. Né? E neste momento, para se recordar dos tempos em que havia um cordeiro pascal, assim, que lá no começo eu falei que eles escondiam, né, do matzá, né? Nesse momento o pai de família pedia para a criança ir buscar, né, e encontrar esse pedacinho e trazer. E eles se partiam e comiam em memória do cordeiro pascal, né, que depois de 70 eles já não podiam comer. Né? 70 porque foi quando houve, né, a invasão. Então, esse pedacinho de matzá significava o cordeiro pascal. Né? Justamente para quem está acostumado também com a mística da missa, não vai achar estranho, né, essa prática. E sem alguma ligação com o que acontece na própria missa. Né? Então, existia eles serviam a terceira taça de vinho, né? Servir, e a abençoavam.
né? E aqui, em particular, havia uma bênção especial, mais solene, né? Que era o Birkat Hamazon, né? E aí sim, ao final, eles consumiam o terceiro cálice divino. Que justamente por vir seguido dessa bênção mais solene, era chamado de cálice do Birkat, né? O cálice da bênção, né? E aos mais atentos, essa expressão cálice da bênção não vai parecer acidental. E já evoca algo que existe em uma certa parte da escritura, que nós vamos esclarecer com mais cuidado logo à frente, né? O fato é que isso encerrava a terceira parte da Seder, né? E entrávamos então na parte final, que era muito simples, né? Era servido o quarto cálice, né? Eram recitados os salmos restantes do Halel, que faltavam, né? No caso, chamado de o grande Halel, né? Porque era uma parte maior que a do pequeno Halel, que eram os salmos 115 ao 118. Né? E, por fim, de fato, eles consumiam o quarto cálice, né? Que, bem, posteriormente veio a ser chamado de cálice da aceitação, mas que eu não vou colocar aqui porque é um nome meio anacrônico, pelo menos para o rito tal como era celebrado na época do Cristo, né? Mas era de fato o cálice que marcava o final da ceia, né? Só associa com a bênção final da missa, né? Era o cálice que realmente fechava o rito, né? Era o marco final, né? Assim como o cordeiro pascal, a última coisa que se comia, né? O último cálice ele era a última coisa que se bebia, né? E esses livros que você tem, né? O Talmud, a Tosafta e a Mishnah, existe a menção explícita de que, literalmente, a última coisa a ser comida deveria ser o cordeiro, né? E que entre o terceiro e quarto cálice não poderia haver nenhuma bebida. Isso é importante de notar, por um motivo que diremos mais adiante, né? Não podia haver nenhuma bebida, não se podia beber nada de nenhum outro cálice, né? A quarta parte entre o beber do terceiro cálice e o beber do quarto cálice, deveria haver um certo período de jejum, né? De mini jejum, e o quarto cálice deveria ser a última bebida que encerraria de fato a ceia, né? Bem, esse é o conteúdo dessa lição, né? Não é nada extremamente impressionante, mas vai ser muito importante para a gente depois, né? Umas últimas curiosidades que eu queria levantar é quão importante era essa coisa, esse elemento dos quatro cálices, né? Será que não era só acessório? Que importância explícita que essa coisa tinha, né? Ou era uma coisa mais inferida do que propriamente expressa, né, pelos antigos judeus? E aqui eu queria ler dois trechinhos, um da Tosefta e o outro da Mishnah, só para mostrar como que essa coisa já era vista como algo de essencial ao rito da Seder, né? O da Tosefta diz assim: as 4 taças de que falaram os sábios, o mandamento é cumpri-lo da melhor forma com vinho tinto, né? Se não há vinho tinto, o mandamento pode ser cumprido com vinho branco. Ele deve misturá-los com água, quer sejam novas ou velhas. Todos são obrigados a essas 4 taças, homens, mulheres e crianças. O Rabi Yehudá diz, aqui é uma certa discussão casuística, né? As crianças não têm relação com as 4 taças, isso é, não devem beber. Todas são obrigadas a reclinar, homens e mulheres, né? É um jeito um pouco engraçado de escrever, né? Porque é a atividade semítica, né? Traduzida para o português ainda, sempre só um pouco estranho, né? Mas a ideia basicamente é essa, né? Que todos têm de beber os cálices, né? E
E a Mishnah ela é ainda mais explícita, né? Ela diz assim: na véspera de Pessah, né, da Pessah, próxima à oferta da tarde, uma pessoa não deve comer até que escureça, né? Ou seja, deve ficar em jejum. E mesmo o mais pobre em Israel não deve comer até que se recline. E não deve ter menos do que 4 copos de vinho, mesmo que seja dos fundos da caridade, né? Isso é, antes da Páscoa havia mesmo uma certa coleta para que os pobres pudessem ceiar, né? E aqui há a exortação clara, né, de que se ele fosse pobre, nem que fosse para tirar dos fundos da caridade, deveria-se dar condições para que ele bebesse essas 4 taças. Ou seja, é explícita a necessidade disso para que o rito aconteça, né? Um outro detalhe que a gente também queria citar no original é essa coisa de que entre o terceiro e o quarto cálice deveria se haver um certo jejum, né, de bebidas, né? Uma certa sobriedade de bebidas, né? Que é um trecho da Mishnah que diz assim: serviram-lhe o terceiro copo, isso é, ao anfitrião, né, da ceia, ao chefe da ceia. Ele faz a bênção após a refeição. Sobre o quarto cálice, ele completa o Halel e recita a bênção dos cânticos, né? Essa bênção dos cânticos é um costume um pouco mais posterior, né? Na época do Cristo, há uma chance de que ainda não houvesse, né? Apenas o grande Halel. Entre esses copos, se desejar beber, ele pode beber. Entre o terceiro e o quarto, ele não deve beber, né? E esse jejum, ele é dito apenas entre o terceiro e o quarto, né? Entre os outros não existe essa menção direta, né? Aqui a gente pode inferir um motivo muito prático, né? O pessoal acabou de ter uma ceia, devia estar bebendo um pouco mais também, né? E devia-se ter a tentação de continuar, né? E a ideia aqui não, a partir do terceiro, para, né? Quanto aos nomes dos cálices, um único comentário que eu queria fazer assim é que esses nomes eles são muito relativos, né? Não são nomes oficiais, canônicos, que os judeus usassem quase como se fossem nomes técnicos, né? Mas eram nomes que relacionavam o cálice a partir do momento da ceia, onde eles apareciam, né? Houveram explicações posteriores, né, presentes no próprio Talmud do porquê cada cálice estava no lugar onde estava, qual era o sentido teológico de serem 4, né? A explicação que mais se popularizou é a de que cada um deles significava um dos atos de Deus, né, para com o povo no Êxodo, né? Segundo as 4 expressões, né? Eu vos farei sair, eu vos livrarei, eu vos resgatarei e eu vos tomarei, né? Assumirei como meu povo, né? Mas enfim, isso daí há uma chance de ser só uma interpretação posterior, né? Uma outra coisa que é importantíssimo de se citar também, e que é algo que, principalmente dito por um católico, pode soar um pouco forçado, e que por isso a gente vai citar no texto original, é que havia-se o costume semítico de se referir à carne do cordeiro não como carne, mas como corpo, né? O cordeiro como o corpo do cordeiro, né? E a Mishnah, sempre no tratado Pesachim, né? Seja da Mishnah, seja do Talmud, seja da Tosefta, mas aqui, em relação ao da Mishnah, ele diz assim: eles trouxeram para ele a comida. Ele mergulha no maror até chegar ao tempero do pão. Aqui falando daquelas comidas que se comiam antes do cordeiro, né? O maror e o matzah. Trouxeram para ele matzah, maror, harosset e 2 tipos de carne cozida. Embora o harosset não seja uma obrigação, Rabi Eliezer ben Rabi Tzadok diz, é uma obrigação, ou seja, os rabinos achavam que era. E aqui é o importante. No período do templo, eles costumavam trazer para ele o corpo do cordeiro de Pessah, né? Nós já vamos ver qual a importância disso, né? Mas fixa essa coisa, né? Se chamava o cordeiro pela expressão corpo do cordeiro,
né? E por fim, só como uma espécie de curiosidade, eu gostaria de trazer também as perguntas que a criança fazia, né? Porque eu acho que ambienta bem qual era a disposição dos convidados durante uma Sedé de Páscoa de Pessah na época do Cristo, né? Ela começava com o Manishtana Halayala Hazé Mikol Haleilon, né? Que é o em que difere essa noite de todas as outras noites, literalmente. As perguntas são: porque, olha, em todas as outras noites nós comemos pão fermentado ou matzá, mas nesta noite apenas matzá, né? O próprio do matzá é fermentado, né? Porque essa noite a gente come o pão sem fermento, diferente de nas outras, nos quais o pão normalmente tem fermento, né? Por que em todas as outras noites comemos todo tipo de vegetais, mas nesta noite o maror, só aquelas ervas amargas? Por que em todas as outras noites nós não molhamos os alimentos sequer uma vez, mas nesta noite 2 vezes, né? Se referindo ao ritual de mergulhar o maror no molho, né? De passas e frutas. E por fim, porque em todas as outras noites comemos sentados ou reclinados, mas nesta noite todos nós reclinamos, né? Independente de ser homem, mulher ou criança, né? Escravo ou liberto, né? Cada uma dessas coisas tem uma explicação, né? E que o pai, o cabeça da ceia, ele dava ao seu modo, né? Não tinha uma resposta fixa, né? E bem, essa é a Sedé, né? Temos essa estrutura bem esclarecida na cabeça, né? Tentamos entender cada uma dessas etapas, porque isso vai ser importante para o que a gente vai dizer na próxima lição.